Centro Dom Bosco solta nota oficial em resposta à Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo, então fica comigo até o final dele, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e ative o seu sininho. Eu vou trazer aqui a nota oficial do Centro Dom Bosco, por quê? Porque nós sempre falamos aqui que nós falamos dos dois lados, lembram-se? Então nós falamos da questão da Arquidiocese, nós mostramos as pessoas que reagiram, o Padre José Eduardo, então nada mais justo do que trazer a palavra do Centro Dom Bosco aqui com a sua nota oficial. Então sim, nós faremos um react, tá? Vamos lá. Esse daqui é o Álvaro Mendes, o atual presidente do Centro Dom Bosco. Pode falar, Centro Dom Bosco. Centro Dom Bosco sobre a nota da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Tomamos conhecimento da nota intitulada Esclarecimento ao Povo de Deus acerca do Centro Dom Bosco, firmada pelo reverendo delegado episcopal da comissão encarregada de aplicar o motu próprio Traditionis Custódias na Arquidiocese do Rio de Janeiro. O referendo Monsenhor chama a atenção dos fiéis para os seguintes pontos. 1. O Centro Dom Bosco é mera associação constituída segundo o direito civil brasileiro, mas sem qualquer status canônico oficial. 2. O CDB colocou-se publicamente sob a direção espiritual da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e sacerdotes a ela pertencentes, ou pertencentes às suas comunidades amigas, a qual carece de posição canônica legítima e se encontra em situação gravemente irregular desde que seu fundador, Dom Marcelo Lefebvre, cometeu o ato cismático de ordenar 4 bispos sem mandato pontifício. E 3. O CDB publicou recentemente o livro Os Erros do Catecismo Moderno, que expõe críticas indevidas ao atual catecismo da Igreja Católica, e cujo prefácio na edição original em inglês foi escrito pelo arcebispo Carlo Maria Viganò, também excomungado pela Santa Sé desde julho de 2024, por sua recusa pública de reconhecer e submeter-se ao Sumo Pontífice. Em conclusão, a nota exorta os fiéis católicos a abster-se de participar das atividades promovidas por tal fraternidade ou por associações jurídica ou espiritualmente a elas vinculadas, como é o caso agora do Centro Dom Bosco, indicando quais são os sacerdotes que devem ser procurados para a atenção pastoral dos grupos de fiéis que celebram o rito romano segundo missal anterior à reforma de 1970, aqueles que estão em situação canônica plenamente regular e que poderão também ofertar a formação doutrinária e espiritual devida. Lamentamos constatar que a censura é precipitada e não se baseia em fundamentos robustos. Ao que parece, o livro que publicamos recentemente, causa próxima dessa nota pública, foi condenado sem ser lido. Afinal, não traduzimos o prefácio de Dom Viganò, exatamente por sua adesão ao sede-vacantismo, posição repudiada tanto pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X, quanto pelo Centro Dom Bosco, de modo público e reiterado. Eu vi até alguém comentando nos comentários deles agora sobre essa questão do Viganò. Só do livro ter um prefácio dele, nós já temos que ficar com uma pulga atrás da orelha, principalmente por questões apontando erros num catecismo da Igreja Católica, tratando o catecismo como um catecismo moderno. Então, mesmo que houve a retirada e foi tida essa retirada, não foi traduzido essa questão, ele já ter feito o prefácio não é um ponto positivo. E só um detalhe aqui, isso não é uma censura. A Arquidiocese não está censurando o Centro Dom Bosco. O que está sendo feito é orientar aos fiéis para que se abstenham de participar, porque isso é um perigo para a fé deles. Quem quiser ir, vai. Agora, censura seria proibir a publicação dos livros, proibir os vídeos, proibir tudo aquilo que dá voz ao Centro Dom Bosco. E nesta questão não foi uma proibição. Não se afigura correto buscar associar-nos às posições do referido prelado, as quais não apenas não defendemos, como ainda refutamos quase diuturnamente. Vale notar que a obra original foi publicada em 2021, ao passo que as declarações sede-vacantistas e o decreto de excomunhão do arcebispo italiano datam do ano passado. Causa-nos por profunda perplexidade que a Arquidiocese do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que se posiciona publicamente contra fiéis ligados à tradição da Igreja, frequentemente permite em seus espaços litúrgicos e pastorais celebrações sincréticas de caráter afro, cultos e ritos de outras religiões, encontros com líderes de confissões orientais cismáticas, iniciativas de diálogo interreligioso com representantes das mais variadas crenças, incluindo até ateus e maçons. Não julgamos as intenções pastorais por trás dessas ações, mas lamentamos que se promova ampla acolhida a tantas expressões alheias à fé católica, enquanto se rechaça de modo rígido e hostil aquilo que é simplesmente a vivência da fé de sempre, a liturgia tradicional
e a doutrina imutável dos santos e doutores. 2 pontos aqui, e uma questão que eu já trouxe em outros vídeos. Infelizmente, o silêncio diante de algumas situações provocam esse tipo de argumento. Então, num ponto que infelizmente o Centro Dom Bosco tem razão, é isso. Se existem essas práticas, a Arquidiocese também tem que vir e explicar e mostrar. Ju, mas tem pessoas que já explicaram essas questões. Sim. Tem pessoas que deturpam essas questões. Sim. Mas a Arquidiocese também precisa se pronunciar. Mas eu entendo que a Arquidiocese também deixou correr muito, e eu falei isso no outro vídeo, deixou correr muitas questões que o Centro Dom Bosco trazia. E eles deveriam ter feito isso antes. Eu não sei, e aí eu gostaria muito de que alguém da Arquidiocese pudesse falar, houve algum encontro para gerar este diálogo com o Centro Dom Bosco? Apesar que nós sabemos que muitos que estão ligados a essas questões, principalmente à fraternidade e ao Centro Dom Bosco, eles não são muito do diálogo. Ju, como é que você tem certeza disso? Vídeos, os comentários que nós trazemos aqui, sempre rechaçando um negócio. Então, seria legal a Arquidiocese trazer isso. Mais uma coisa. Só as pessoas da linha tradicional. Gente, Dom Rifan, ele não sofre essas questões. Não sofre essas advertências e nem um puxão de orelha. E detalhe, quando o padre José Eduardo trouxe as reflexões e os argumentos, como que o Centro Dom Bosco tratou o padre José Eduardo? Como disse Dom Marcel Lefebvre, nós apenas pedimos deixar-nos fazer a experiência da tradição. Gente, as coisas não estão sendo vividas na experiência da tradição. E citar Dom Marcel Lefebvre já cai exatamente dando o argumento que a Arquidiocese deu. Por quê? Porque o Dom Marcel Lefebvre foi excomungado. Vocês podem falar que não, mas existe um documento sobre isso. Bento XVI levantou sobre os bispos, não sobre Dom Marcel Lefebvre. Você pode estudar a vida dele, mas não quer dizer que ele tenha que ser referência, porque é um perigo. Assim como o Carlo Maria Viganò, que também foi excomungado. A nota do reverendo delegado apostólico parece partir da premissa equivocada de que qualquer crítica ao novo catecismo seria indevida, e poria em dúvida a autoridade apostólica com que sua publicação foi ordenada, por meio da Constituição Apostólica Fidei Depositum de 1992. Ocorre que o próprio Papa João Paulo II, na referida Constituição Apostólica, jamais pretendeu obrigar os católicos a adotarem o referido catecismo, mas antes se limitou a propô-lo, como instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial, chegando mesmo a usar o verbo pedir. Peço aos pastores da Igreja e aos fiéis que acolham este catecismo em espírito de comunhão. Ora, quem pede não manda. Os próprios termos do documento pontifício conferem ao fiel católico o legítimo direito de discernir, à luz do sensus fidei, por sua vez informado pelo magistério infalível, a conveniência da proposta. Gente, peraí. Quem pede não manda. Então vamos lá. Quando a gente tá numa paróquia, ou por exemplo, o Papa pede que você retire a donzela. Ah, não, padre. Não, olha, não, Papa, não vou. A donzela é onde fica a vela no altar. Não, é que eu acho que fica melhor aqui. Não, mas eu tô falando pra você tirar. A gente tá confundindo as palavras. Não, ele pediu, ele não mandou. Então a gente só faz quando existe a palavra mandar. Eu estou ordenando que você faça. Gente, não é assim que as coisas acontecem. Não é assim que acontece nos documentos da igreja. Eu estou ordenando, estou mandando. É óbvio, ele pediu para que isso aconteça, mas um pedido diante de um papa também é uma ordem. A mesma coisa, não, então, Jesus me pediu para ir todas as nações, anunciar o evangelho. Ah, não, Jesus, mas hoje eu não tô querendo anunciar, não. Você não acha que é melhor eu ir anunciar em outro lugar? Não, porque o Senhor não me mandou. Estou mandando você ir anunciar. Não, anunciar, ele falou. Ademais, se o novo catecismo, nas palavras de João Paulo II, não se destina a substituir os catecismos locais, cremos com ainda maior razão que não se destina a substituir os catecismos do Concílio de Trento e de São Pio X. Gente, o catecismo, o amarelinho, ele não substitui, e eu fiz um vídeo falando sobre isso, logo vai sair, ele não substitui. Ele traz ali todos os inúmeros documentos, mas isso não quer dizer que não substitui, que você tem que desconsiderar ou tratar ele como um erro, ou pior. Eu não lembro do Centro Dom Bosco falar isso, mas o que o pessoal tá falou nos comentários dos posts e também aqui no canal, é que isso daqui iniciou uma seita conciliar. Entendeu o nível da questão de tratar os erros do catecismo moderno? Gente, é o catecismo da Igreja Católica, não tem nada de moderno nele, só tem a doutrina da Igreja Católica. O que tem lá, e isso tá no documento do catecismo, é uma nova linguagem para que as pessoas do nosso tempo entendam. Só isso.
que renderam à Igreja tantos frutos de santidade e segurança doutrinal. Sim, o catecismo amarelinho também trouxe. Aliás, muitas pessoas são catequizadas por ele. Tanto o novo catecismo não é inquestionável que o Papa Francisco, passados apenas 25 anos de sua publicação, resolveu alterar substancialmente a redação do seu parágrafo 2267, que trata da pena de morte. Antes considerada durante muito tempo pela doutrina da Igreja como uma resposta adequada e o meio aceitável para a tutela do bem comum, agora a pena de morte é qualificada como inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa. No discurso pontifício, Trouxe isso num vídeo também que vai sair. O catecismo da Igreja Católica não é dogmático, mas o que há dentro dele existem sim os dogmas e a explicação pastoral, espiritual. Então, óbvio que existem pontos que vão ser trazidos, porque inclusive ele não falou aí que a pena de morte é um dogma da Igreja Católica. É um tema muito discutido. Tem que ter ou não tem que ter. E o que o Papa Francisco fez não tem erro algum, não tem problema algum. Isso não invalida o catecismo. É um ponto que não há definição. O que eu vejo muito dessas questões é que tudo tem que ser de ex cátedra. Tudo tem que ser, eu tô mandando você fazer, eu tô falando que isso daqui é um dogma. E nem tudo dentro da igreja vai ser um dogma. Existem os dogmas, mas existem outras questões que são pastorais, outras questões que são debatidas e que depois, inclusive nos concílios, que foram trazidos como dogma, porque Deus nos revelou a luz da fé. A questão da pena de morte não foi definida assim. Inclusive, ele mesmo falou aí, né? Que se fosse, ele teria falado, teve o ex cátedra, enfim. O que determinou essa drástica mudança da redação, o Papa Francisco foi ainda mais incisivo, ao referir-se à pena capital como medida desumana, que em si mesma é contrária ao Evangelho, muito embora fosse até então admitida pela doutrina tradicional da Igreja, como constava da anterior redação do Catecismo. Ora, se estava correto o Papa Francisco em 2017, é forçoso concluir que o Catecismo de 1992 considerou compatível com a doutrina tradicional da Igreja uma medida desumana e inadmissível à luz do Evangelho, portanto, que estava errado. Por outro lado, se a redação original do Catecismo estava correta, então é a mudança introduzida pelo último Papa que pode despertar críticas pelo seu evolucionismo doutrinal, que transforma em medida execrável em si mesma o que a Igreja não só ensinou como possível à luz da lei natural, como ainda praticou ao longo dos séculos. Essa questão da pena de morte, ela precisa ser muito bem explicada e não jogada dessa forma. Aliás, eu vou preparar um vídeo aqui pra gente trazer sobre a questão da pena de morte, que já foi trazida por outras pessoas do jeito devido. Eu já falei isso, o catecismo, você não pode pegar um trecho e falar, não, porque antes era isso, não, porque aqui na palavra, inadmissível, então não podia ter antes, não, porque então qual papa que errou? Nossa, tá meio confuso. Gente, a gente tem que analisar e cuidar das coisas da igreja e apresentar com muito cuidado. Eu vou trazer um vídeo aqui sobre a pena de morte, porque se eu trouxer aqui vai ficar 2 horas e esse vídeo não pode ficar muito longo, não. Houve pena de morte nos Estados Papais e na Cidade do Vaticano até 1969. O Catecismo de São Pio X, por sua vez, afirma que é lícito tirar a vida do próximo, quando se executa por ordem da autoridade suprema a condenação à morte em castigo de algum crime. O fato de que o novo catecismo seja alterado de maneira tão profunda no intervalo de apenas 25 anos só confirma que não estamos diante de um magistério seguro e infalível, mas antes discutível e experimental, ao menos no que diz respeito às novidades doutrinais que ele introduz. E jogando dúvidas sobre o magistério da igreja. Isso também não tem a ver com a tradição da igreja. Existem 3 pilares fortes na igreja católica e que a torna igreja de Cristo: Sagrada Escritura, tradição e magistério. Se eu jogo a dúvida sobre um desses, significa que o tripé não está dentro da promessa de Jesus Cristo. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Mas o magistério tem homens, são papas, sim. Só que o Espírito Santo assiste a sua igreja. Acha mesmo que o Espírito Santo deixaria uma confusão na igreja por meio dos papas? Aliás, isso não é novo, gente. Já aconteceu muitas vezes. Pessoas que falam, olha, isso tá confuso, isso tá errado, não, vamos mudar isso e aquilo. Novidades doutrinais que remontam ao Concílio Vaticano II e se resumem na tríade liberdade religiosa, colegialidade e ecumenismo, são realmente fonte de grave discordância doutrinal e tem mergulhado a Igreja numa crise de identidade que já dura 60 anos e arrasta multidões para a apostasia, tal como demonstram os dados do mais novo censo do IBGE. A Fraternidade adota posição crítica a essas novidades,
não por espírito de rebeldia, mas por sólidas razões doutrinais, fundadas no magistério de sucessivos papas e concílios ecumênicos que condenaram esses mesmos princípios como falsos e perigosos. O ecumenismo e o diálogo interreligioso, ele tem que ser tratado também com muito cuidado, porque tem gente que deturpa de um lado e deturpa do outro. São os dois lados que deturpam. Ou gente que entende que a igreja abriu as portas e é igual a todas as religiões, e os outros que falam, não, vamos manter fechado aqui, não é pra gente conversar com ninguém, e quem tentar entrar aqui a gente vai rechaçar. As questões que eles trouxeram, e também é trazido nesse livro, do Erros do Catecismo Moderno, o que o pessoal tá apresentando não tem lógica, existem outros documentos que também falam. Aliás, um dos documentos que o pessoal trata, ele fala do falso ecumenismo, inclusive ele complementa a questão ecumênica que é trazida no Catecismo da Igreja Católica. Ameaças canônicas podem assustar alguns fiéis, mas não varrerão as contradições para debaixo do tapete, nem estancarão a sangria de católicos que se pedem ano após ano para o ateísmo, o indiferentismo e o protestantismo. Gente, isso não é uma ameaça canônica. A gente tem que entender, e eu já falei isso uma vez, há muitos anos atrás, uma coisa é perseguição e outra coisa é consequência dos nossos atos. Já não é de hoje que o Centro Dom Bosco traz algumas linguagens, outras pessoas também trazem, só que agora deram uma maneirada, porque viram que o negócio pegou aí pro Centro Dom Bosco e estão tirando o seu da reta. Então, assim, isso não é uma ameaça, isso é um cuidado eclesiástico com os fiéis. Ai, juiz, não tem nada a ver. Tem sim, porque tem pessoas que já testemunharam, inclusive nas páginas do Centro Dom Bosco, que não estão concordando com a linha que eles estão seguindo. Até por conta também do que a Arquidiocese falou sobre a fraternidade, que não tem situação canônica correta, regular, né? Infamar o mensageiro não será a solução para a crise que a igreja atravessa. Ao contrário, só exacerbará as contradições de uma hierarquia eclesiástica que promove um singular pluralismo. Ao abraçar a diversidade e abrir o diálogo com todos, salvo aqueles súditos que, não podendo em consciência dar as costas ao magistério certo e infalível, querem manter-se fiéis à tradição bimilenar da mesma igreja. Irregularidades canônicas meramente aparentes não tem importância maior do que guardar fielmente e expor santamente o depósito da fé. A lei suprema da Igreja é a salvação das almas. Lex suprema salus animarum. Para salvar alguém do perigo iminente de morte, o motorista sóbrio e prudente não hesita em avançar algum semáforo ou exceder o limite de velocidade, mesmo que não tenha à sua disposição ambulância e sirene. Mas o motorista sabe que se ele fizer isso, ele corre o sério risco de piorar a situação que está dentro. Quando isso acontece, o motorista precisa ser prudente. Com ainda maior razão, em situações de excepcional necessidade em face do risco para a fé, justifica-se alguma atitude que talvez pareça arrojada demais. Porém, se inspira apenas no desejo de salvação das almas. Nós já vimos muitos cismas acontecerem por conta desse desejo. Então, é um desejo que nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque a gente vai contra aquilo que nós falamos. Por isso, Santo Atanásio e Santo Eusébio de Samósata, no auge da crise ariana, sagraram bispos fora de suas dioceses sem mandato pontifício, a fim de guardar a fé católica em tempos hostis. Eram diligentes motoristas de alma, avançando algum sinal vermelho quando a urgência o exigia. As sérias divergências doutrinárias da Fraternidade de São Pio X, que um dia levaram a uma equivocada excomunhão, não impediram o Papa Bento XVI, no ano de 2009, de levantar essa pena canônica aos bispos sagrados por Dom Marcel Lefebvre. Sobre os bispos, veja bem que ele fala sobre os bispos. Por que Bento XVI fez isso? E já foi falado inúmeras vezes, gente. Porque ali ele estava buscando a unidade com a fraternidade para que não houvesse mais essas questões e essa situação irregular. Aliás, é o que a igreja faz. Sabe o nome disso? Ecumenismo. Porque o ecumenismo é o diálogo entre os cristãos. É a questão da unidade. Eu busco a unidade entre os cristãos, para que sempre se aproximem da Igreja Católica. Foi feito isso com inúmeras outras igrejas, já fiz um vídeo aqui também sobre isso. Então, óbvio que Bento XVI iria fazer isso. Só que, infelizmente, algumas pessoas não ligaram para esse tipo de atitude, só pioraram a situação, e aí depois veio a questão do Traditionis Custodes, né, do Papa Francisco. Nem pedir o Papa Francisco de conceder explícito poder de jurisdição aos seus sacerdotes para administrar os sacramentos da confissão e do matrimônio, providência que a Santa Sé não teria tomado se os considerassem cismáticos. A Santa Sé fez isso para gerar a unidade, para buscar a unidade. E para que... Olha como a Santa Sé tem paciência. Com essa questão, com a questão da igreja da Alemanha, porque a Santa Sé também já um pouco antes da morte do Papa Francisco, já estava perdendo a paciência com a igreja da Alemanha, que também, olha, é outro casinho, hein?
A igreja, ela nunca vai já excomungar ou já vai dar aquela puxada de orelha. Ela vai sempre tomar muito cuidado, sempre conversando, sempre com muita paciência. Por quê? Porque é isso que Jesus busca fazer com todos nós, principalmente com aqueles, né, que professam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. Usamos respeitosamente propor a reflexão do reverendo delegado episcopal se o tom condenatório de que se valeu estará de acordo com esses recentes atos pontifícios, que derivam da suprema autoridade apostólica do sucessor de Pedro. Aspiramos à unidade e comunhão entre todos os membros da Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana, mas não nos iludimos que seja possível alcançá-la ou sustentá-la sobre outro fundamento que não seja a firmeza da fé, a luminosa clareza da doutrina, a inabalável santidade do ensino moral. Fora da verdade, não haverá verdadeira união nem verdadeiro amor. E onde está a verdade? No caminho, a verdade e a vida que foi professada por São Pedro, e Jesus Cristo foi lá e sobre ele criou a sua igreja, sobre ele instituiu a sua igreja. Então, por isso que existem esses 3 pilares, para que nunca se rompa, e é assim há mais de 2000 anos. Pois sem a fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Por isso, sem desejo de causar escândalo nem de nos exaltar, mas fiados unicamente no caráter sacramental do batismo e da crisma, que nos obrigam a professar a fé e publicamente defendê-la, manteremos respeitosamente a nossa linha de conduta. Já tinha falado para vocês que eles não iam mudar. Então, nessas questões, quem é que tem que refletir e mudar? É o povo de Deus. Tanto que a arquidiocese se dirige ao povo de Deus. Por isso que eles não censuram. É assim, ó, vocês querem continuar fazendo o que vocês estão fazendo? É uma escolha de vocês, né? Eles não podem proibir. Até porque eles não têm essa ligação, né, do parte canônica que foi dita na nota da arquidiocese. Mas somos nós que temos que repensar, como muitas pessoas já repensaram. Eu mesma já deixei de assistir Centro Dom Bosco, deixei de acompanhar Centro Dom Bosco há muito tempo, exatamente pelas questões que já foram tratadas aqui e por questões que eu sempre trago nesse canal, ou até mesmo comentários que vocês já trouxeram. Convictos de que, mesmo assim compreendidos, contribuiremos para a chegada do dia feliz em que, dissipadas as nuvens de dúvida e relativismo, a fé católica brilhará nas mentes e unirá os corações na esperança e caridade cristãs. Vocês têm visto que o Centro Dom Bosco tem recebido uma série de ataques às suas posições simplesmente por defender o magistério bimilenar da Santa Igreja Católica. Gente, lembra que eu falei do motorista? Se o motorista tá numa determinada urgência, né? Mas aí tem que ser uma urgência mesmo. Ele tem que ter noção que vai haver consequências. A escolha deles foi atravessar o farol, porque eles entendem que há um doente no carro deles. Não é isso que ele falou, deu exemplo? Só que isso há uma consequência. A maneira como eles trouxeram do marketing desse livro, e além desse livro já ter essas questões aí que já foram tratadas, já foram explicadas, mas que infelizmente nessa hora não vem à tona, é óbvio que as pessoas iam argumentar. E não só por conta disso, existem outras questões trazidas também, que foi muito pontual o que a arquidiocese trouxe. Fraternidade, São Pio X. E isso também torna a situação do Centro Dom Bosco muito crítica. Por isso que a arquidiocese fez isso. Porque está gerando confusão. E a confusão não foi feita pelos argumentos. A confusão foi feita exatamente pela divulgação do marketing desse livro. Porque as pessoas só começaram a falar depois que surgiu. Então, assim, antes, era um ou outro que tinha coragem de falar. Hoje, muita gente falou. E não é só os que são chamados de modernistas e progressistas. Muitas pessoas, inclusive, que são adeptas da tradição, vivem essa característica dentro da igreja, também não concordaram com essa questão. Fora outras pessoas, né, que também falavam, seguiam a mesma linha do Centro Dom Bosco e, tiraram delas da reta. E várias dessas pessoas que têm nos atacado não conhecem a nossa história. Essa daí é a nota do Centro Dom Bosco. Não tem novidade nenhuma. Já esperava por essas questões, até porque eles já vinham trazendo, né, nos stories deles. O que a gente pode falar sobre isso? Já falei aqui em alguns reacts, vou trazer outros vídeos tratando dessa questão, que infelizmente, apesar de ter muito curso sobre o catecismo da Igreja Católica, apesar de muita gente falar isso, tem algumas questões que ainda não chegaram sobre o catecismo da Igreja Católica, né, o que é muito triste. Já falei isso em outro vídeo e vou falar aqui também. É muito triste a gente passar por essa situação enquanto paróquias estão passando por grandes problemas financeiros, por grandes problemas de ter operários para messe, os operários que andam doentes, os padres que precisam lidar com imensas e com diversas situações que eu já trouxe em posts lá aqui no canal.
Então, é muito triste que a gente tenha que lidar com isso, sendo que nós temos muitas outras preocupações, né? Eu espero não precisar trazer mais essas questões aqui. Claro, se houver uma novidade, eu trago para vocês, porque, né, nós sempre trazemos as notícias que envolvem a Igreja Católica. Não, isso não é fofoca, isso é questão de notícia, porque foi um furdunço tudo isso. E o que a gente pode fazer, gente, é realmente fazer isso que ele pediu e que a carta da Arquidiocese também pediu, sempre em oração. Orar. O que nos cabe é orar e fazer a nossa missão. Onde é a sua missão? É na sua paróquia? Faça a sua missão. Ah, mas lá tem abuso litúrgico. Sirva na liturgia e ensine as pessoas aquilo que você aprendeu. Ajude dentro da sua paróquia, mas não criando confusão, não jogando aquela sementinha que você acha que é boa, mas que muitas vezes gera muito mais discórdia do que unidade ou esclarece qualquer dúvida. Então eu deixo aqui que nós possamos sempre rezar por essas situações, para essa questão aí, que eles encontrem um ponto de convergência. É isso, não tem muito o que falar não, porque eu acho que eu já falei bastante. Então eu vou pedir para que você deixe aqui nos comentários, filho amado de Deus, seguindo essas regrinhas aqui, tá? Essas regrinhas são muito importantes. E ela é uma vivência do que nós buscamos viver aqui. Então siga essas regras. Se você quer comentar, pode comentar, fique à vontade. Deixe o seu joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e ative o seu sininho. Então é isso, até as cenas de outros capítulos ou outras novelas dentro da Igreja Católica. Tchau!